grande apresentador. Parabéns. Obrigada. Dela é o coral voz do caminho. Ele cansou de ser tão simpático e agradável, agora ele vai descansar. Bom dia a todos. Bom dia. Nessa casa em festa, com o nosso coração iluminado pela alegria de existir, de poder compartilhar da criação de um mundo melhor, vamos homenagear as mães com filhos do coração, as mães com filhos biológicos, as mães que cuidam dos filhos alheios, as mães espirituais que velam por todos nós neste querido grão de areia, planeta Terra, que é uma escola que nos dá a possibilidade de encontrarmos a felicidade no existir. E o que é ser feliz? Diz o Livro dos Espíritos: consciência tranquila e ter o necessário. Mas, incrivelmente, conhecemos pessoas que não têm o necessário, que têm a consciência tranquila e que são felizes. E uma das pessoas, uma das mães mais lindas que eu conheço em toda a história, é a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que não por acaso foi a judia escolhida para entre o povo judeu, na época mais adiantado, receber esse espírito revolucionário do amor, transformador dos nossos corações e do planeta Terra, Jesus de Nazaré. Maria demonstrou em toda a sua existência o respeito, a aceitação à vontade de Deus, que sabe melhor do que nós o que pode nos fazer felizes, provocar o nosso crescimento espiritual. Maria que levou o filho ao templo, que auxiliou-a a aprender a se desenvolver socialmente falando, apoiada pelo pai de Jesus, José. Sobre Jesus, nós nem podemos falar. O modelo de homem ideal, o espírito mais puro que veio à Terra, aquele que veio trazer a todos nós a possibilidade de encontrarmos felicidade. E olhando o mundo à nossa volta, verificamos que a felicidade não está nos bens da terra, nos bens ilusórios da terra, nos cofres cheios de dinheiro, em ter o carro último tipo, não. É uma construção particular, está dentro dos nossos corações, mas só é encontrada, como o Newton já disse, quando amamos ao próximo como a nós mesmos. Quando atendemos aos mais necessitados, caso contrário, os abandonados virão até nós muitas vezes com violência, porque a linguagem que aprenderam no abandono, exigindo aquilo que julgam que tem direito. E, em geral, o que realmente tem direito: uma vida digna, uma vida sem fome, uma vida com assistência espiritual e material. Fomos convocados não para sofrer, para ser felizes. E nessa hora difícil do planeta Terra, que transformaremos numa hora fácil, fomos convocados para resolvermos os problemas que nós mesmos criamos, abandonando aqueles que não tinham condições, como Jesus nos apresentou, para transformar em situações difíceis em situações mais fáceis. Tantas mães se apresentam aos nossos olhos. Podemos escolher na história do Brasil, na história do mundo. Na história da Itália, por exemplo, ficaríamos com a grande médica, a primeira neurologista da Itália, Maria Montessori, aquela que exemplificou na própria vida a arte de bem viver. A primeira a fazer neurologia,
a primeira mulher, a primeira médica a se importar com o cérebro na possibilidade de estimulação e aprendizado, na possibilidade de ler, de escrever, de dilatar sua visão do mundo. Mas ela exemplificou em cada dia da sua vida a grandeza de um espírito católica praticante, adorava Maria de Nazaré. Ainda na universidade, encantou-se com um colega, ficou noiva, perdeu o noivo, mas estava grávida. A mãe do noivo, família riquíssima na Itália, não queria Maria Montessori, não queria uma mulher médica, era uma mulher considerada perigosa na época. As mulheres deveriam ficar em casa, trabalhando, se tornando apenas, como já queria até o grande Rousseau, apenas uma doméstica dentro do lar. Função nobre, abençoada seja a mulher que vem com a capacidade de cuidar dos seus filhos e dos seus lares. Mas a nossa sociedade não entende ainda muito isso, porque acha importante o lerite no fim do mês. Mas quanta economia uma dona boa dona proporciona a uma casa. Não podemos nem imaginar. Maria Montessori preferiu ser uma neurologista, preferiu tirar crianças de um hospício e transformá-las em indivíduos de bem. Provou ao mundo que não podemos fazer jamais diagnóstico fechado, em nenhum caso. Não julgueis para não ser julgados. E fez de crianças necessitadas e mal olhadas e fechadas no hospício, crianças úteis que trabalhavam na sociedade, que produziam. Mas e como estava a vida pessoal de Maria Montessori? Se ela não fosse uma mulher especial, teria se sucumbido às exigências da época. Teve que ficar escondida, mãe solteira, para ter o seu filhinho. E depois, o filho, que devia ter o nome do pai, foi roubado. O pai tirou o filho de Maria Montessori e o criou nas escolas que ele desejava, porque na época o filho era mais do homem do que da mulher. Maria Montessori, em vez de ficar chorando pela perda do filho, por seus sonhos desfeitos, ergueu a cabeça e começou a fundar casas para receber crianças. Adotou todas as crianças do mundo, todas as crianças com dificuldade, todas as crianças com facilidade. Sabia que uma criança bem estimulada poderia se desenvolver, tanto quanto um arbusto frágil regado com amor pode transformar-se numa grande árvore. Enquanto cuidava daquelas crianças, seu filho se desenvolvia longe na escola. Ia visitá-lo. Havia uma afinidade intensa entre os dois, e quando ele tinha 20 anos, ou um pouco menos, escolheu a mãe, foi morar com a mãe. E quando Maria Montessori, que brilhou tanto na capacidade, criou métodos especiais para libertar crianças de dificuldades de aprendizagem, quando ela foi convidada por Mussolini para dirigir as escolas da Itália, ela enfrentou. Ela disse: não, minha educação não visa colocar indivíduos dentro de um quadrado. Minha educação visa criar indivíduos livres, que raciocinam, que escolhem, que sabem o que é melhor. E Mussolini deve ter pensado: essa mulher é muito perigosa, ela não se dobra a nada. E nessa mesma noite ela pegou o filho e fugiu. Fugiu de Mussolini, foi para o Washington e continuou lá o trabalho, na construção de casas para os bambinos, para as crianças, adaptadas às necessidades das crianças. Agora, feliz, ela com seu filho. Quando Maria Montessori, depois de uma vida linda, partiu deste mundo, provavelmente ela foi recebida com amor, porque conseguira transformar, devido à atenção para com os petizes, uma mãe elevada à dimensão plena,
conseguiu mudar a terra para melhor, o processo educacional para melhor, o desenvolvimento das crianças. Mas no Brasil temos uma outra mãe, mãe não de filhos próprios, mas essas mães maravilhosas que dilatam o seu coração para abrigarem todos que necessitam. Anália Franco. Anália Franco, uma menina, uma moça simples. Ela acompanhava a mãe, que era professora, fez escola normal e foi quando ela, olhando o mundo à sua volta, notou que crianças estavam sendo abandonadas. Que crianças, quando surgiu a lei do ventre livre, eram abandonadas como se fossem animais sem família, simplesmente porque já não podiam dar lucro aos fazendeiros, não poderiam continuar como escravas na fazenda. E Anália Franco ficou horrorizada, assustada, e se perguntou: como pode um ser humano, depois da vinda de tantos mestres, continuar a se comportar dessa forma? Como pode um ser humano desprezar um irmão apenas porque nesse outro irmão não corre o mesmo sangue? Que importância tem o sangue, a cor da pele ou qualquer status econômico ou social? E aquela menina ainda frágil, quase sozinha, começou a trabalhar em prol dos necessitados. E ela sabia que a base de tudo é educação. Veio preparada para o mundo espiritual. E começou a construir barracões, porque ela não tinha dinheiro, para que as crianças não ficassem abandonadas, entregues aos maus costumes. E se houvéssemos seguido Maria Montessori ou Anália Franco, outra seria a história do nosso querido Brasil. Não existiria tanta violência, tantas crianças abandonadas que caem na mão do tráfico, tanto comércio ilegal de drogas ilícitas, tanta dor em todos os corações, sem carinho, andando pelas ruas, sem sentido algum, incompreendendo a finalidade dessa existência. Anália Franco não permitiu isso em sua época. Recolhia todas as crianças e fez mais. Recolhia as mães para que aprendessem a cuidar dos seus filhos. Organizou todo um projeto de ensino. Conseguiu um desenvolvimento enorme. E como conseguia dinheiro? Aquela moça que não tinha nada de material, mas que era um grande coração ligado à espiritualidade superior. Anália Franco organizou teatros e cobrava uma pequena entrada. E ali ia transmitida a educação moral, a possibilidade e necessidade de amar ao próximo como a si mesmo, como ensinaram tantos mestres e exemplificou e vivenciou Jesus de Nazaré. E as crianças se desenvolviam e se tornavam úteis e continuavam o seu trabalho em benefício de um mundo melhor. Como fazem falta vultos preciosos, como Anália Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que viram em cada necessitado um filho do seu coração. A querida Madre Teresa de Calcutá, freira, passou uma vida sem nenhum afeto no sentido de um noivo, um esposo, mas ela adotou por filhos seus todos os necessitados, independentes de idade. Não foi fácil a pequena e frágil freira sair do convento para ajudar o próximo. A lei era ficar fechada, protegida no convento, orando, protegida de todos os dissabores, casada com Jesus de Nazaré, alegoricamente falando. Mas aquilo não bastava para a Madre Teresa de Calcutá. Ela via o sofrimento e a dor e batalhou para que tivesse licença
para ir cuidar daqueles que não tinham quem cuidasse deles. E criou hospitais e exemplificou ao mundo o que uma mulher frágil pode fazer, um coração materno, um coração de mãe, estendendo os seus braços que se dilatam ao impacto do amor a distâncias inimagináveis. E quando surge a AIDS, a terrível na época epidemia AIDS, ela não teve medo da morte ou da doença. Ela foi cuidar dos seus irmãos abandonados. Ela projetou e criou um hospital magnífico que recebia os filhos de todos nós, porque somos todos responsáveis por todos, porque não podemos ser felizes plenamente enquanto um irmãozinho nosso chora e sofre lá fora. Porque seu pensamento amargurado nos atinge como uma flecha escura que fere o nosso coração, pedindo socorro, atenção, carinho, alegria. Madre Teresa cumpriu a sua tarefa, fez mais do que devia, e mais ainda, educou-nos no convite à prática do amor. E seu coração era tão grande que tantas vezes ela se apossou das dores do mundo, sofreu, mergulhou em sofrimento profundo. Já a irmã Dulce, a doce irmã Dulce, possuía uma couraça de luz. Nunca, diz Peixinho, André Luiz Peixinho, que trabalhou com irmã Dulce, nunca diminuiu o sorriso. Em todas as horas, na hora em que não podia respirar, tinha uma dificuldade muito grande, pulmõezinhos lesados, ela continuava a sorrir. Nunca se queixou, não se queixou de dormir sentadinha, incapaz de dormir numa cama confortável, não. Levantava sorrindo, dormia sorrindo e trabalhava. Trabalhava para aliviar o sofrimento de todos aqueles que ela conhecia. O filme de Irmã Dulce passou e a história é real. Aquela história terrível que o homem cospe na mão de Irmã Dulce, ela diz: obrigada, o meu pagamento eu recebi, agora dê alguma coisa para os meus doentes, para os meus amores, para os meus necessitados. Mãe de vários corações, capacidade de compreender que todos somos filhos, como Jesus disse: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu irmão. À luz da reencarnação, as posições se trocam. Mas mesmo no dia a dia, as posições se trocam. Hoje somos mães, avós, amanhã somos filhos dos próprios filhos, precisando de atenção, de carinho, de lembrança, de remédios, de amor. O convite nunca foi ao sofrimento, à dor. Aqui está um espaço plano, um pedaço novo do mundo que vai surgir, o mundo novo que está se construindo, na dilatação de corações que compreendem quem é minha mãe, quem são meus irmãos. A mãe normal, a mãe comum, a mãe feliz do planeta Terra cria ao seu redor esse paraíso. Mas é preciso mais. Esse espírito bondoso tem a capacidade de se expressar como Irmã Dulce, como Madre Teresa, encontrando ainda em suas horas trabalhadas tempo para se dedicar àqueles que não fazem parte da sua família biológica, mas que contam com seu auxílio, com a força poderosa da mulher no planeta Terra. O padre Francisquinho deixou uma mensagem emocionante para as mães e as mulheres do planeta Terra. É preciso fazer mais para nos sentirmos confortáveis conosco mesmo. É preciso nos estendermos além das fronteiras do nosso lar, porque somos fortes, somos preparadas, amamos amar ao próximo e recebemos em troca tanto carinho, tanto amor,
que nos perguntamos se realmente merecemos. E nesse conjunto de mães maravilhosas, uma ainda fala muito alto ao meu coração. Uma médica formada na Suíça, uma médica, Elisabeth Kubler-Ross, que dizia que a última coisa que ela desejava era morar nos Estados Unidos, menos ainda morar em Nova York. E muito menos, dizia ela, trabalhar num hospital municipal em Nova York. Acabou, depois de ter auxiliado a Polônia, porque sabia que os sofredores depois da guerra da Polônia eram seus filhos, eram seus irmãos, eram seus pais, somos todos ligados, filhos de um mesmo pai, uma humanidade que se espalha por bilhões de mundos habitados e outros não habitados, que está começando a entender o choque das estrelas, as mudanças, a instabilidade desse universo que nos aconchega e a força da estabilidade que o amor nos dá, a ligação com o plano espiritual superior. E ali estava uma pequena, aparentemente frágil mulher. Nascera com mais 2 irmãs gêmeas. Era um bebezinho pequeno, minúsculo, mas um espírito imenso estava ali. E ela, na própria universidade, encontrou um colega americano e casou. E teve que ir para os Estados Unidos, onde ela não desejava ir. E foi parar em Nova York, onde ela não queria ir. E foi trabalhar num hospital municipal, que era o que ela menos desejava. E essa grande, pequena mulher, fisicamente grande, espiritualmente, pensou: eu tenho 2 caminhos, ser feliz ou ser infeliz. Ficar reclamando, acabar meu casamento, ou encontrar a felicidade que pode estar dentro de mim. E optou pela felicidade no local onde estava, no hospital onde fora convidada a trabalhar, na terra que ela ainda não conhecia. Elisabeth Kubler-Ross, um raio de luz, não por acaso convidado a iluminar Nova York, um hospital municipal ia se expandir por todo o planeta Terra. Ali, ela viu que havia tanta dor moral, tanta necessidade espiritual, que foi fazer ainda psiquiatria, tentando encontrar recursos para aliviar o sofrimento e a dor na Terra, sabendo que nosso pensamento constrói, bem como destrói, possibilidades de cura ou não. Sabia também intuitivamente que, mesmo tendo herdado um gene menos agradável, podemos neutralizá-lo, voz da ciência atual, através do pensamento positivo, da capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, de suplantar as barreiras que nos prendem às nossas pequenas famílias, de voltar ao mundo horizonte primitivo, ao clã, à tribo, onde todos formavam família, onde todos se amavam e se auxiliavam, onde nada pertencia apenas ao indivíduo ou à sua pequena família. Elisabeth Kubler-Ross mergulhou no mundo, foi trabalhar onde quer que fosse chamada. E incomodava tantas vezes que foi despedida de 3 hospitais. Desanimou? Claro que não. Ganhou novas forças e encontrou outros hospitais que a aceitavam como ela era. E como ela era? Ela não se conformava com a injustiça. Ela não se conformava com o desrespeito ao próximo. Ela lutava até as últimas consequências para que todos fossem tratados, o rico ou pobre, ou queria se curar ou queria talvez morrer da mesma forma. E conseguiu, auxiliou na humanização da medicina, auxiliou, exemplificou, fazendo com que todos compreendessem que muito e tão importante quanto o remédio para a cura de um indivíduo é o amor.
é o carinho, é o vínculo que se estabelece e que faz com que o indivíduo apele às próprias forças interiores. Não foi assim que a mulher hemorrágica ficou curada? Não foi o pensamento dela, a fé na cura, que fez com que ela sarasse? E Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Um indivíduo que cresce, dizia Gandhi, leva centenas ao crescimento. E essa pequena e grande mulher, Elizabeth Kubler-Ross, cuidava dos seus hospitais como de uma grande família. Passava horas conversando com os doentes, sabendo a importância do diálogo e do amor. Hoje perde-se horas no WhatsApp, tem gente que tem WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, tem gente que está mergulhada no mundo virtual com medo do mundo real. E como vai se desenvolver no mundo virtual se a realidade é diferente? Elizabeth Kubler-Ross, bem como Anália Franco, como tantos indivíduos, como Jesus, que veio das alturas das regiões melhores, mergulharam no mundo para induzir ao progresso, ao crescimento da Terra. E nesse trabalho intenso, ela ainda teve um casal de filhos, depois de perder 4 de parto de forma espontânea. Ela encontrou tempo para prestar atenção na doença que aparecia, como Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia ser sua inspiradora. Também ela voltou os olhos para a AIDS. Também ela viu que epidemia terrível e assustadora, como que uma volta ao medo da lepra nos tempos antigos. E ela ergueu, arregaçou as mangas e foi trabalhar no meio dos aidéticos. Mas se você se contaminar, ela disse, eu não vou me contaminar. Mas é tão perigoso, ela diz, mas nós vamos tornar menos perigoso. Não descobrimos remédio para tantas doenças, vamos procurá-lo. Mas, enquanto isso, ela ouviu o choro das crianças, filhos de aidéticos, o choro das crianças contaminadas pela AIDS. E ela diz, o que vai ser dessas crianças? As que morrem, morrerão sem carinho algum? Madre Teresa dizia, 1 minuto de carinho ajuda uma criança que vai morrer daqui a pouco. Não vamos deixá-la morrer num deserto, sem amor, sem atenção. Elizabeth Kubler-Ross, além de todo o seu trabalho, um gênio, essa mulher, criou um hospital para crianças aidéticas. E ali, até que se descobrisse que a criança que se afastasse e fosse cercada de cuidados com a mãe que estava com AIDS antes que o remédio mais forte viesse, conseguiria muitas vezes não ter a doença. Até que mais tarde, surgindo o remédio, visse que podiam levar uma vida normal, que podiam ser úteis, que podiam ser felizes. E aquela pequena, grande mulher viu seu primeiro instituto para auxílio às crianças aidéticas ser destruído pelo fogo, um incêndio criminoso. Não desanimou, fez uma campanha e ergueu outro hospital e auxiliou dezenas, centenas de crianças com AIDS a se respeitarem, a se compreenderem, a não se sentirem como focos poluidores no planeta Terra, mas como fontes úteis que espalham amor, espalham alegria, vítimas de uma sociedade desorganizada, ainda doente, que está em vias de conseguir uma cura. Exemplos de mães que não ficam felizes, embora muito contentes com os filhos do útero, mas que procuram ainda os filhos do coração e que estende o seu coração enorme com uma capacidade incrível de amar o próximo a todos aqueles que estão à volta. Mas neste contexto incluímos também os pais, mães, homens maravilhosos que muitas vezes assumem o papel das mães que partem. Meu avô mesmo foi um pai e mãe,
ficou viúvo com 6 filhos, foi morar com a minha mãe e com meu pai, nunca mais casou, se dedicou à filharada. Todos o amavam muito e ele amava a todos, mas também fazia, era espírita, fazia, e mesmo se não o fosse, católicos, protestantes, todos fazem, que desejam, fazem trabalho em prol do próximo. Aos homens, o mesmo convite. O marido de Elizabeth Kubler-Ross não conseguiu acompanhá-la e ficou tão ressentido, sentiu que estava perdendo a mulher. Arrumou sua mala e foi embora. Foi pena. Provavelmente vai ter uma outra encarnação, porque era bom, era amoroso, mas na encarnação que nós estamos falando, ele não conseguiu suportar o brilho da mulher. Foi morar, ela deixou na grande casa que eles haviam construído e ela foi morar numa casinha no meio do bosque. Mas ela foi conversar com ele e disse: se você não me quer mais como esposa, permita-me ser sua melhor amiga. E foram amigos para sempre. E ela exemplificou quanta coisa a fazer no planeta Terra. Parecia que não haveria nada a fazer. Os doentes que estavam em condições de quase morte morriam ou não. Aqueles que morriam não se sabiam para onde ia. Mas como, diz Elizabeth, temos que nos preocupar com o futuro daqueles que nos chamaram nossa atenção. Foi participar de trabalhos que nós chamaríamos espíritas, mas que são trabalhos que vêm dos milênios, que já apareciam entre os druidas, de conversa com aqueles que partiram. Ela conversava com os que estavam vivos e em estado de quase morte e conversava em sessões do espiritismo americano com aqueles que tinham partido e concluiu que a morte não existe, que a vida é um contínuo, que a possibilidade de ser feliz depende do nosso coração, que um coração que ama, que é útil, que é bom, é feliz em qualquer parte desse universo que nos aconchega, e que um coração que permanece no deserto, na incapacidade de amar, sofre onde quer que esteja. Escreveu vários livros, Eu Amo a Morte, Um Amanhecer. Morrer é deixar o casulo e partir como uma borboleta colorida em busca do sol da verdade. A morte não existe, a vida continua. E o convite que a doutrina espírita, que a doutrina protestante, que Buda, que Sócrates, que Confúcio, que Moisés, que todos fizeram, os da Sechonoye, todos os nossos irmãos na Terra, é: amai ao próximo como a si mesmo. Caminhe retamente. E, como já está na Bíblia, dê ao seu filho uma profissão, porque, caso contrário, você pode fazer dele um ladrão. Mas dê não só ao seu filho, dê a todo aquele indivíduo que você puder uma possibilidade de sustentar e ser feliz. Enquanto isso, auxilie-o através de cesta básica, de amparo, de escola. Trabalhe aqui, porque aqui também é sua família, como ensinaram essas mulheres e homens maravilhosos. Juntos, transformaremos a nossa terra num mundo de paz, de alegria, de justiça e de amor. O convite é apenas isso: ame ao próximo como a si mesmo e sejamos todos felizes. Obrigada. E é isso, né, gente? Espetáculo, hein? É o que eu digo. É fantástica. Fantástica. Mas não basta ouvir. Agora é colocar em prática. Todos nós temos que pôr em prática. Não é verdade? Veja quantos exemplos. Eu tive a oportunidade de estar no Hospital da Irmã Dulce, em Salvador,
ela transformou um galinheiro num hospital de 1.020 leitos. Para quem não sabe, eu sou pediatra. E a gente está acostumado com o Hospital das Clínicas, com o Einstein, Sírio-Libanês. E quando eu cheguei no Hospital da Irmã Dulce, eu falei assim, meu Deus, como é que as crianças saem vivas? Porque é tudo improvisado. É uma pobreza material, como poucas vezes eu vi na vida. Parece um hospital de campanha. Mas eu nunca vi um hospital com tanto amor na minha vida. E o pessoal que está lá, a sobrinha dela, conserva a entrada do hospital ainda como era na época da Irmã Dulce, como freira. A porta do galinheiro, porque era um galinheiro. Ela transformou o galinheiro primeiro num albergue para moradores de rua. Porque como lá tinha galinha e ovos, ela punha eles à noite para dentro para os alimentar. E eles foram tomando gosto pelo galinheiro e começaram a morar no galinheiro. Até o dia que a Madre Superiora pediu para fazer uma canja e não tinha mais nenhuma galinha, só tinham moradores de rua. E todos em tratamento. Ela tinha transformado o galinheiro no embrião de um hospital. E imagina, quem de nós faria isso? Quem de nós? Até pelo medo da Madre Superiora, até pelo receio de ser expulsa do habitat onde ela vivia, e vindo de uma família abastada. O pai de Irmã Dulce era dentista, bem de vida, a mãe dela era professora, chamava Dulce, ela chamava Rita, né, Irmã Dulce. Ela assumiu o nome da mãe quando ela foi para o convento. E eu pergunto novamente, qual de nós abriria mão de uma vida material para se dedicar exclusivamente aos menos abastados, aos moradores de rua, aos que sofrem por aí? Não é verdade? E é interessante porque o hospital fica na avenida que acaba na igreja do Bonfim. O mundo usa as fitinhas do Bonfim e quando vai à Bahia não deixa de visitar a igreja do Bonfim. E eu conto nos dedos de uma mão quem foi conhecer a obra de Irmã Dulce, na mesma avenida. Ninguém vai. Ninguém vai porque, imagina, tá? Eu vou na igreja do Bonfim. Não é assim? Não é verdade? É verdade. Tá? E ela foi construindo o hospital aos poucos e manteve em frente ao hospital um lugar para acolher os parentes dos moradores de rua que iam ajudá-lo no tratamento, no carinho, no amor, durante o tratamento deles, e até hoje virou um albergue para acompanhantes dos pacientes que se internam no Hospital de Irmã Dulce. Eles têm a possibilidade de acompanhar o tratamento morando no albergue do outro lado da rua. Isso é Irmã Dulce. E a gente fica muito feliz em tê-la como a nossa grande mentora, grande inspiradora aqui da casa. E ela fala uma coisa que nos deixa preocupados em poder corresponder a tudo que ela espera de cada um de nós. Quando eu pergunto a ela assim, irmã, está indo bem? Como é que estão as coisas? Meu filho. Aí ela fala assim, tá bom, mas dá para melhorar. E aí quando você fala, mas já melhorei um pouquinho, né, irmã? Ela fala, mas dá para melhorar mais. E aí quando você fala, irmã, mas a gente já está fazendo nossa parte, né? Ajudando um pouco a servir. Aí ela fala assim, mas não basta servir. Tem que servir com amor e alegria. E esta é a recomendação da Irmã Dulce para cada um de vocês. Não basta servir. Temos que servir com amor e alegria. Não é verdade? Por isso que eu convido vocês hoje a dar de presente novamente para as mamães amanhã o homem novo. Deixe em casa, guardadinho num canto, dentro do armário, se possível, aquelas ideias retrógradas, preconceituosas, que todos nós temos. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Todos nós temos. Talvez por ignorância, porque nós estamos aqui para aprender. Não é verdade? Aprender. Então, vamos deixar, principalmente os preconceitos e a ignorância, porque tanto um quanto o outro nos faz pessoas menores. E nós não somos pessoas menores. Nós temos que ouvir um pouco o que Jesus nos traz no Evangelho,
quando Ele nos transfere a responsabilidade de tudo, até da cura do corpo e da alma. Quando Ele diz o seguinte: vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, e nós podemos. Mas será que nós queremos fazer? Esta é uma pergunta que fica no ar aí para que a gente possa, cada um de nós, fazer a sua reflexão, mas mudando a atitude. Mudando a atitude. Nós temos que nos conhecer melhor, saber das nossas possibilidades. Nós vivemos num mundo de possibilidades infinitas, onde a concretude deu margem a um mundo de possibilidades infinitas. Não tem nada concreto, nem o câncer, que hoje pode estar causando mal em alguns de vocês, nem a depressão, nem a doença autoimune. Nós podemos nos curar, o mestre foi muito claro. Basta que tenhamos vontade, força, coragem e fé. Merecimento, nós construímos. Não basta ficar rezando, pedindo, pelo amor de Deus, mestre, por que comigo? Não faça isso. Aceite a doença, aceite a responsabilidade de mudança, mude-se, não de casa, mas de visão da vida, de atitude, de possibilidades. Nós construímos a nossa realidade. Jesus foi muito claro quando diz: vós sois luzes, vós sois deuses. E nós somos deuses, mas que tipo de Deus queremos ser? Só existe um tipo. É o Deus do amor, da justiça social, da misericórdia, da compaixão e, sobretudo, do amor. E assim eu convido agora a todo mundo, a fechar os olhos, elevar o pensamento até Mestre Jesus. E agradecer demais a Ele, pela vida, pela oportunidade desta encarnação, nos tornarmos espíritos melhores. E assim, primeiramente, vamos agradecer a Moisés. Moisés que nos trouxe a Torá, os 10 mandamentos, as tábuas sagradas da lei. Vamos agradecer também a todos os filósofos da antiguidade, a Sócrates, a Platão, a Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e também ao Buda da medicina. Vamos agradecer a Maomé, a profeta Muhammad, que através das 114 suratas de amor do Islã nos exemplifica o Alcorão Sagrado a viver o amor. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica por ter permitido chegar até nós, 2000 anos depois, os Evangelhos de Mestre Jesus. E assim, reverenciamos ao grande Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade, a São João Paulo II, a elas já citadas hoje, as divas do amor ao próximo, Madre Teresa de Calcutá e a nossa querida mentora, Irmã Dulce. Queremos agradecer também por esta doutrina maravilhosa que nos conforta e que nos ensina que fora da caridade realmente não há salvação. A nossa gratidão a ele, ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec,
e a ele o maior dos brasileiros. Pela humildade, pelo exemplo, o grande médium de Jesus. Poucos exemplificaram na prática o amor que ele nos ensinou. O grande Chico, lá de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das Minas Gerais. Nossa gratidão. E por fim, vamos agradecer ao maior dos médicos, o médico dos médicos, o médico de almas, Lucas, o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a sua incrível equipe, que nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã. Vamos assim recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que eles nos mandam e que aos poucos vai tomando conta do ambiente. Luz de todas as cores, de todas as frequências, que caindo sobre nós vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz, muita luz, que equilibra o chakra frontal, higieniza o laríngeo, que nos humaniza no cardíaco, e que vai equilibrando o gástrico, esplênico, completando de energia de cura, de autocura, o básico, genésico, ectoplasma de cura de Jesus. Vamos sentindo esta energia caminhando por artérias, veias, linfáticos, banhando o corpo físico, chegando a 100 trilhões de células que nos compõem fisicamente. Receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas como uma grande usina, comandando as mitocôndrias a produzir cada vez mais energia de cura, armazenando energia. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica harmônica, impedindo o crescimento de nódulos, cistos, tumores do câncer, de metástases. É a cura, nós podemos nos curar, o mestre disse. Basta que tenhamos vontade, fé. E assim, vamos agradecer a Mestre Jesus por este momento mágico em nossas vidas, através deste hino de amor que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Graças a Deus. Vamos trabalhar.